que eu vou colocar para começar a gravar. Bom, boa tarde. Vamos dar início, então, à quarta oficina do curso Articula Tecnologias. Lembrando que essa turma é a turma intermediária. Se alguém, por acaso, escolheu a turma básica e entrou por engano nessa sala, eu peço que converse com a Débora ou com o Renato para eles passarem o link da sala correta. Então, assim como nos sábados passados, essa oficina vai ser dividida em duas partes, com duração aproximada de 55 minutos cada, e o intervalo de 10 minutos. A primeira parte da oficina de hoje vai ser conduzida pelos alunos do grupo 7, o Leonardo Lima Correia, e pela Luísa de Andrade Pérez, e a segunda parte vai ser conduzida pelos alunos do grupo 8, João Gustavo, Rayane e Vitória. Leonardo e Luísa, enquanto seu colega estiver apresentando, fique atento às dúvidas enviadas pelo chat. Então, podem Tudo bem. começar. Tá bom, vou apresentar aqui. Só alguém pode me avisar se estiver em tela cheia a apresentação, por favor? Coloca no modo apresentação, Leonardo. Agora eu acho que foi. Foi? Foi. Foi. Boa tarde, então. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre a segunda parte, sobre o Google Planilhas, ou Google Sheets em inglês. Somos o grupo 7, compostos pelo Gabriel, Giovana, Leonardo, Luísa, Márcia e Sara. Nessa apresentação, a gente vai falar sobre como essa plataforma pode ser usada no cotidiano para facilitar algumas tarefas, ajudar na organização e vou mostrar algumas finalidades dela também. Bem, primeiro vamos falar sobre as fórmulas e depois sobre as funções, tanto na soma quanto na multiplicação, na divisão e também na porcentagem. Bem, as fórmulas são uma sequência de comandos que você pede para o programa executar. Para isso ser feito, a gente vai usar as células, que são, vocês já devem saber o que são, e a gente vai realizar um pedido de comandos nesse espaço à direita desse fx, onde a fórmula vai ser colocada. Aqui temos um exemplo começando com a soma. Então, para pedir uma fórmula, a gente sempre coloca o símbolo de igual. E em seguida, a gente coloca o parênteses. E dentro desse parênteses, a gente vai colocar todas as células que queremos que sejam somadas. E entre elas, o símbolo de mais, representando que deve ser executada a soma. Temos um exemplo aqui, né, do dia a dia, que seria de despesas mensais. E aqui estamos somando o B2, o B3, o B4 e o B5. Que são as despesas da água, da luz, internet e convênio, por exemplo. E aí, através dessa fórmula, podemos obter um resultado de uma forma bem mais simples, né? Que deu aqui de 650. Tá, na multiplicação, o conceito é o mesmo. E aqui a gente tem um outro exemplo, né? Que temos alguns materiais e o valor da unidade, e a quantidade delas, né? Nesse caso, a gente está tentando descobrir por quanto que vai sair o valor de 12 unidades, por exemplo, de um lápis, em que cada um custa R$ 2,50. Então, aqui temos a célula B2 multiplicada pela C2. E o símbolo da multiplicação é o asterisco. E também uma forma de facilitar, para que você não tenha que repetir a fórmula em todas as células várias vezes, você pode
clicar no quadradinho que vai estar no canto inferior direito e arrastar ele para baixo. E aí você vai fazer um preenchimento automático, que facilita muito o trabalho. Na divisão, o conceito também é o mesmo, mas muda o símbolo. O símbolo da divisão vai ser a barra. Então, a célula B2, por exemplo, dividida pela C2. E o preenchimento automático funciona da mesma forma, para todos os tipos de fórmula. Bom, então agora entrando na parte das funções, a gente vai usar um pouquinho diferente. Ao invés de só colocar entre parênteses a célula e a operação, utilizando o símbolo de mais, do asterisco para multiplicação, a gente vai iniciar uma função. Então, na função soma, a gente inicia na célula com um igual e escreve soma. Quando você digita o comando soma, o programa vai esperar que você coloque quais as células que você está tentando somar. E aí você tem algumas opções de como selecionar essas células. Você pode ir clicando uma por uma, ou você pode digitar os nomes delas. Aí você coloca, por exemplo, o 5 no nosso exemplo está na célula A2. Então a gente coloca A2, sempre separado por ponto e vírgula as diferentes células. E aí o programa vai somar quais células você selecionar para ele. Também tem uma outra fórmula que é um pouco mais simples, que quando você quiser somar os valores de uma determinada fileira, por exemplo, aqui, a gente tem que somar os valores da célula A2 até a célula A6. Aí para não ficar digitando sempre A1, A2, A3, A4, uma por uma, ou clicar em todas, a gente pode escrever a primeira célula que quer ser somada, que no caso é a A2, e separar por 2 pontos até a última célula que a gente deseja. Então você coloca A2, separa por 2 pontos A6 e ele vai somar tudo que tiver nesse intervalo. E esse aqui foi o resultado da soma. A multiplicação vai seguir o mesmo padrão, mas vai mudar a forma que ela vai ser iniciada. Então a gente digita igual a multi, aí coloca o parênteses, e aí de novo o programa vai solicitar quais células você está querendo multiplicar. E aí você pode ou clicar uma por uma, pode digitar o nome delas e separar por ponto e vírgula, ou você também pode separar por 2 pontos da primeira à última célula, e isso facilita bastante aqui o resultado da multiplicação. Na divisão, você coloca igual a div, que é o comando para iniciar uma divisão, a função da divisão, abre parênteses, e aí, de novo, você pode ou separar por ponto e vírgula e colocar o nome de cada célula, ou clicar célula por célula, ou fazer os 2 pontos. Então, aqui está um exemplo da divisão, no que o dividendo vem primeiro que o divisor. E, por fim, a gente tem a função da porcentagem. A função da porcentagem ela é simplesmente para dividir os números por 100, sem que você tenha que ficar usando a fórmula da divisão. Ele vai facilitar um pouco. Para utilizar essa função, você coloca o símbolo de igual e depois o número que você quer dividir por 100. No caso do nosso exemplo foi o 30, então a gente colocou igual, 30, e o símbolo de porcentagem no final. E aí quando você der o Enter, ele vai aparecer o resultado, que nesse caso foi 0,3. Agora a gente queria propor uma atividade com vocês. Então, gostaríamos de pedir para vocês abrirem o Google Planilhas e tentarem fazer essa atividade, que seria calcular o valor total da compra. Então, temos aqui à esquerda a lista, a quantidade e o que foi comprado. E também à direita temos o valor de cada unidade.
Bom, aqui tem uma outra atividade proposta também, que vai ser que a gente vai utilizar a multiplicação junto com a soma, e é outra atividade que a gente propôs, que é calcular a compra de 2 polos, uma regata e 2 calças, para a gente ver qual vai ser o valor total e quanto o desconto será oferecido. Bom, então essa foi a nossa apresentação. Não sei se vocês acharem interessante, a gente pode abrir o planilha aqui e fazer um exemplo junto. Não sei o que vocês acham. Se precisa, se não precisa. Wilson, eu não sei como está a organização dos grupos, eu acho legal se eles puderem. E olha, o Wilson caiu. Eu acho legal, o Leonardo, se pudesse fazer isso. Ah, o Wilson voltou. Abrir a planilha e deixar os alunos que estão aqui do intermediário, é a Nilza, a Rose, o Marcelo e a Esmeralda, é isso? Wilson, você voltou? Que você tinha caído, né? Sim, eu voltei, estava com problema. Né? O Leonardo perguntou se ele abre a planilha em Excel. Como eu não acompanhei o planejamento dessa aula, aí você ajuda aqui, por gentileza? A Rose está dizendo que agradece se fizer um exemplo. Você está com o computador aberto, Rose? Podem ligar o microfone e falar, tá, gente? Fique à vontade. Vocês estão me escutando? Sim, amor, pode falar. Eu tô com o computador aqui na minha... Estou usando, né? E eu tenho dúvida, assim, como são 2 pacotes de feijão, eu faço uma função ou uma fórmula cada linha, né? E depois, lá embaixo, eu faço outra para o total. É assim, né? É que Isso. no Excel eu tenho dúvidas ainda quanto à fórmula Assim, e função, tá? eu vou abrir a planilha aqui, que eu acho que se mostrar fica mais claro para você entender. Mas o que a Isso, gente vai fazer é multiplicar. A gente vai fazer uma coluna com as quantidades e uma coluna com os valores. Aí a gente vai fazer uma fórmula só de multiplicação, uma função de multiplicação, e vamos usar aquele preenchimento automático para puxar para todas as fileiras. Aí e ele vai. a hora que puxa para todas as fileiras, ele entende que é outra letra. Sim, ele associa a linha dele, da fileira que ele tá, certo. entendeu? Entendi. Peraí que eu vou parar de compartilhar isso aqui. Obrigada, Leonardo. Imagina. Só um segundo. Vou trocar a guia que eu tô apresentando. Aí eu coloco a planilha, peraí. Vocês estão vendo a planilha? Sim, tá aparecendo já. Sim. Então, por exemplo, ó, no caso do feijão, eu coloquei na fileira B são as quantidades, e aqui na fileira C eu vou colocar os valores. Então, o preço do feijão é R$ 7,35. Você pode aumentar um pouco o zoom da sua tela, querido, por favor? Eita, você sabe como eu faço isso? No Meet eu não faço ideia. Ah, posso fazer assim, é isso? Calma. Não, acho que você faz no Excel mesmo, né, Wilson? No O Google, Leonardo, né? Deixa eu ajudar. Do lado da impressora, Leonardo. do lado da impressora tem 100% aqui, tá vendo? Sim.
Aí você coloca Muito obrigado. 150, acho que é. Isso. Obrigado. Foi a Vitória? Foi sim. Obrigado, Vitória. Então, por exemplo, o feijão, um pacote custa R$ 7,35. E a gente vai comprar 2 pacotes. Então, para a gente não ficar a todo momento tendo que multiplicar, a gente coloca igual multi, que a gente vai multiplicar as duas, e coloca qual que é a primeira célula. Aqui é a B2, é B1, desculpa, e é a quantidade. E aí eu coloco ponto e vírgula, a C1. Então essa é a multiplicação que eu vou fazer. Aí eu dou um Enter e ele já me deu o resultado, deu 14,70. Aí eu posso fazer o preenchimento automático, para eu não ter que escrever em aqui todas as células, a fórmula, eu puxo esse quadradinho para baixo, aí ele já colocou a fórmula em todas, só que eu não coloquei os valores, por isso que está como se fosse uma unidade de cada. Então, aqui na fileira C, agora eu vou preenchendo os valores. Quanto custa o arroz? O arroz custa R$ 12,99. Aí ele já vai aqui para o canto, entendeu? Aí eu vou continuar. O leite custa R$ 4,75. Com 12 unidades de leite, vai dar R$ 57,00. O café, R$ 8,99. Quem tinha dúvida conseguiu entender agora? Acho que era a Rose que perguntou. Entendi sim, Leonardo. Deu para entender? Deu. E aí depois eu vou preencher os Facilita valores muito, aqui. né? Então, você perde muito menos tempo. Se você for ficar fazendo na mão, uma por uma, você demora muito. Com certeza. Obrigada. Imagina, eu só vou acabar de preencher os valores então, porque aí depois a gente vai usar a soma para ver o total da compra e aí a gente vê como que usa a fórmula da soma. Só um minuto. Bom, ó, aqui eu já acabei de colocar os valores, então ele já finalizou quanto que deu os 2 pacotes de feijão, quanto que deram os 12 leites, então já está tudo pronto aqui. Só que o que falta eu saber é quanto eu vou gastar no total da minha compra. Então eu preciso somar todas essas células aqui da fileira D, da 1 até a 14. E aí como eu vou fazer isso? Eu vou na célula, digito igual a soma, e aí abro parênteses, e aí para eu não ter que digitar todas as células, porque são 14 células nesse caso, eu vou usar os 2 pontos. Então eu quero somar da célula D1, aí eu uso 2 pontos, até a célula D14. Então ele já selecionou todas as células para mim. E aí se eu der um Enter, ele já deu o valor total da compra para mim aqui, que foi de R$ 246. Então eu acredito que esse exemplo tenha facilitado para entender. E é isso, nossa apresentação acho que encerra aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser perguntar, a gente tenta esclarecer para vocês. Leonardo, eu acho que seria Oi. interessante vocês explicarem a segunda atividade também, não é? Como calcular a porcentagem. Tá bom. Peraí, deixa eu mudar aqui. Você consegue explicar, Luísa? Compartilhar o Excel? Eu vou ver aqui se eu consigo compartilhar. Tá bom.
Deixa eu desligar o meu. Qualquer coisa, se você não conseguir, eu compartilho eu aqui e a gente vai fazendo junto. Eu vou compartilhar eu aqui mesmo, aí qualquer coisa você me ajuda, tá, Luiz? Deixa eu abrir aqui. Tá bom, é melhor pra mim, que eu não tô conseguindo aqui. Bom, eu vou criar uma nova planilha aqui. Ai, calma aí que eu tenho que mudar. Aqui. Tá na guia certa? Na guia em branco? Na planilha em branco? Tá, sim. Tá. Então, nesse segundo exemplo, a gente vai ter que usar a porcentagem, porque aqui, como está escrito do lado da loja Magia, a segunda peça do mesmo tipo, você vai ganhar 20% de desconto. Então, como no nosso exemplo você vai comprar 2 polos e 2 calças, você vai ter desconto nessas 2 peças. Então, ó, vão ser 2. Como não está aberto ali, eu vou colocar o que a gente vai comprar e os valores deles aqui, para ficar mais claro. São 2 polos, uma regata e 2 calças. O valor da polo é R$ 29,99. O valor da regata é R$ 20,99. E o valor da calça é R$ 69,90. Tá. Então, como a gente vai fazer? Primeiro fazer a multiplicação de um por outro. A primeira peça a primeira polo vai sair por R$ 29,99. E a segunda polo ela vai ter um desconto de 20%. Então vai ser 20% no valor dela, que é R$ 29,99. Então a gente precisa descobrir quanto que é 20% de R$ 29,99. Então a gente faz igual porcentagem 20, que é 20%. Espera aí, deu alguma coisa errada. Era o número primeiro. É igual a 20%, e aí ele dá 0,2. E aí a gente vai multiplicar por essa célula aqui para descobrir qual vai ser o desconto. Então, aqui eu vou colocar igual a multi da D1, B1 e D1. Então, esse aqui vai ser o desconto que vai dar, que é R$6. Então, o valor que vai sair a segunda polo vai ser a subtração do valor total pelo desconto. Então, aqui a gente faz igual, aí abre parênteses para usar a fórmula, B2 menos B1 menos B1. Então, Um esse outro aqui... jeito também, que também pode facilitar, é você calcular 80% do valor, que aí já seria a quantidade que você tem que pagar. Ah, isso pode ser. Ele facilita mesmo, que aí já vai sair direto o valor da peça, né? Não precisa subtrair depois. Mas para fazer isso, a gente vem aqui, ao invés de colocar 20%, coloca igual 80%. E aí a multiplicação aqui já vai estar o valor que vai comprar. Então, a primeira polo vai sair por R$ 29,99 e a segunda polo vai sair por R$ 23,99. A regata, como só tem uma, ela vai sair por R$ 20,99. E aí a gente faz a mesma coisa para a calça, que vai ser os 80%, que é, como tem o desconto, o total do valor é 100%. Aí como você tem o desconto de 20%, você faz 100 menos 20 e sobra 80%. Então com o desconto você vai pagar 80% do valor da peça. Aí a gente pode fazer o preenchimento automático ou digitar a fórmula aqui de novo, por ser 80%. Eu vou digitar aqui de novo, igual a 80%. E aqui vai ser a multiplicação do B3 pelo D3.
E aí deu 55. Então a primeira calça vai sair por R$ 69,90 e a outra vai sair por R$ 55,92. Então aí só vai restar para a gente fazer a soma mesmo, que vai ser, aqui eu posso fazer a soma das calças, das polos, então vai ser a polo de R$ 29,99, que ela está na B1, com a polo que está com desconto, que está no E1. Então, as duas polos vai sair por 53 ao invés de 60, que seria o preço cheio das duas. A regata, como é uma só, vai sair pelo preço normal dela, de R$ 20,99. E as calças, a mesma coisa. Vai ser a soma. Vou usar a fórmula aqui para fazer uma vez diferente. Então, vai ser a soma da B3. Então, vai ser B3 mais E3. Então, as duas calças, ao invés de sair por... ia sair mais ou menos por R$ 140, R$ 139,80, vai sair por R$ 125,82. E aí, agora que a gente já tem os valores aqui, só falta somar. Então, a gente pode fazer a função da soma. Ele já me sugeriu as 3 células de cima, mas caso ele não faça essa sugestão, é da F1 até F3. Então, F1, que é a primeira célula, 2 pontos, F3, que é a última célula, e dá o Enter. Então, essa compra vai sair por R$ 200, 279. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Então, eu estou aqui aberto a alguma dúvida, eu e a Luísa, se alguém tiver alguma dúvida que a gente consiga esclarecer, é só perguntar que a gente tenta resolver. Nenhuma pergunta? Leonardo e Luísa, ainda a gente tem mais uns 20 minutos de oficina da primeira parte. Bom, Vamos fazer o seguinte, é, mostra pro pessoal, tá? Como fazer o passo a passo daquilo que vocês apresentaram nos slides, tá? Porque é importante, a natureza de uma oficina, tá? É parecida com a de uma aula prática de laboratório, então é mão na massa. Se vocês puderem mostrar o passo a passo, tá, do que foi explicado sim, nos slides, tá? tá Monta a bom. tabela com os cursistas, pedem para eles colocarem a janela, o vídeo da aula e o Google Planilhas lado a lado, tá? Para que eles Sim, também reproduzam o que vocês estão explicando. tá bom. Bom, então a gente vai começar com a fórmula da soma. Eu vou usar essa planilha mesmo, vou apagar tudo que está aqui. Bom, vou colocar o mesmo exemplo aqui que está no slide, que são as despesas mensais e a gente tem 4 contas para somar, que é a conta de água, luz... Dá zoom, Leonardo. Tá, vou dar. Melhorou agora? Sim, Bom, agora melhorou. água... Tá bom, obrigado. Internet e o convênio médico. Aí aqui a gente coloca qual vai ser o total. Então, por exemplo, aqui a água foi R$ 50, a luz 150. A internet 100. E o convênio 350.
E para calcular, né, para somar tudo, tem os dois jeitos de fazer, como a gente tinha dito. Pode ser tanto feito através das fórmulas, quanto através das funções. Se a gente for fazer através das fórmulas, colocaria o símbolo de igual, e aí entre parênteses, o B1, mais o B2, mais o B3, mais o B4. E também tem como fazer através da função, né? Colocando o igual, soma. E dá para a gente também selecionar as células ou colocar da B1 até a B4. Que dá o mesmo resultado, né? São duas formas diferentes de fazer. Então aqui do lado eu vou usar o mesmo exemplo, eu vou usar o exemplo da multiplicação. Então eu vou fazer o exemplo do material escolar, que foi o exemplo dado na apresentação. Vocês estão conseguindo acompanhar? Os cursistas estão conseguindo acompanhar? Sim, que bom. Então eu vou para a multiplicação agora. Aí aqui na primeira fileira a gente vai colocar as quantidades. Então, 12 lápis, 6 borrachas, 2 réguas e 2 apontadores. E aqui do lado, os respectivos preços deles. Então, R$ 2,50 para o lápis. Vou colocar o símbolo de real aqui para não confundir a gente. R$ 6,00 a borracha. A régua 10. E o apontador 4. Então, aqui a gente não vai só somar os valores como a gente fez no primeiro exemplo, né? A gente vai ter que fazer a multiplicação primeiro. Então, para multiplicar, a gente pode fazer através também das fórmulas ou das funções, colocando o igual, o parênteses, e aí a gente seleciona o F1, asterisco, que é o símbolo para indicar multiplicação, e o G1, que é a quantidade pelo valor, que vai dar o total. E dá para fazer o preenchimento automático, né? Aqui, como ele viu que são... Como ele teve essa noção que são quantidades e valores, ele já sugeriu para a gente o preenchimento automático. Mas eu não vou aceitar ele para mostrar mais uma vez, ó, e aí se vocês conseguirem repetir no planilhas de vocês, ou aí se vocês não conseguirem pode tirar a dúvida, você clica nesse quadradinho aqui e vai arrastando nas células que você quer fazer essa conta. Então eu vou querer até essa célula H4, então eu vou puxar até aqui. Aí quando eu solto, ele já fez as contas. Facilita muito. Aí, se você acessar cada célula, você pode ver que a fórmula aqui vai ser sempre a mesma, que é a linha F multiplicado pela G, da respectiva linha que está aqui o cursor. E tem como fazer também através da função, né? Que seria a função multi, de multiplicação, e as células envolvidas. E mais uma vez usando preenchimento automático, ele deu os mesmos valores que a coluna do lado. Aí para finalizar esse exemplo, para saber o total, a gente vai utilizar ou a função soma ou somar todos. Aí aqui ele já até ele sugere, porque ele
entende que é uma soma, e como está na mesma coluna do H aqui, ele já prevê, mas como vai que ele não preveja isso, a gente tem que saber fazer também, né? Então vai ser uma soma do H1 até, aí eu uso os dois pontos, o H4. E aí dou Enter e ele me dá o total. R$ 76. Eu vou começar agora aqui um novo exemplo que vai ser da divisão, como fazer a divisão. Vou copiar isso aqui, que é o mesmo exemplo. Aqui nesse exemplo, ele vai dar o valor total dos lápis e das borrachas, de todos os itens, e as unidades compradas. E aí a gente vai ter que descobrir qual é o valor unitário de cada um deles. Então, o valor total dos lápis foi R$ 30, das borrachas 18, 12 da régua e 8 do apontador. E aqui do lado as unidades. Foram 12 unidades de lápis, 3 de borracha, 2 de régua e 2 de apontador. Tá dando para acompanhar ou tá muito rápido? Que aí alguém responde no chat. Que aí qualquer coisa eu posso ir um pouquinho mais devagar. Bonitinho, vocês estão aí? Tá bom, vendo? Vocês que estão tendo a experiência agora de dar aula, né, Wilson? Eles estão vendo como é ruim, né? Eu ia comentar isso. Como é parece difícil, que tá né? sozinho, né? Parece que a gente está dando aula para ele. Parece que você fala e não tem ninguém escutando. Bom, então eu vou seguir com o exemplo aqui da divisão. Então, o que eu vou ter que fazer aqui é dividir o valor total pago em lápis pelas unidades. Então, eu vou ter que dividir essa célula B8 pela célula C8. Então, como que a gente faz isso? Utilizo o igual, e aí tem duas opções. Ou a gente pode dividir aqui, então a gente vai fazer o quê? É a célula B8 dividida pela célula C8. Então aí eu posso ou clicar nelas aqui e arrastar, ou eu posso digitar B8, ponto e vírgula, ponto e vírgula não, desculpa, é a barra para indicar a divisão. Então é a B8 dividido por qual célula? Que é a C8. E aí se eu der o Enter, ele já vai me dar o valor. Então 30 dividido por 12 deu 2,50. Que é o valor unitário de cada lápis. E aqui ele já me sugeriu o preenchimento automático. Então, se eu clicar aqui em aceitar, ele já vai seguir a mesma fórmula em todas essas células aqui. E assim a gente descobre o valor unitário da régua e de todos os itens que a gente fez. Vou seguir para o próximo exemplo. Alguém tem alguma dúvida? Não? Bom, depois da divisão, agora vai dar início às funções. Então, ao invés de usar o parênteses e usar os símbolos, tipo mais, menos, a multiplicação sendo o asterisco e a divisão como aquela barra, a gente vai usar a função. Então, a função, a gente inicia a função antes. Deixa eu ver o exemplo que eu uso aqui. Eu vou usar os mesmos exemplos e aí ao invés de usar o parênteses, que é a fórmula, eu vou usar a função. Então, por exemplo, para somar esses aqui, ao invés de somar um por um, eu coloco igual e escrevo soma, que é a função soma, abre parênteses, aí H1, 2, 3 e 4. Então, eu posso colocar tanto H1, ponto e vírgula, H2, fazendo um por um, até o H4, vai me dar o mesmo valor que se eu fizer igual a soma e fizer do H1, aí 2 pontos, que significa até, então do H1 até o H4. Todas dando sempre o mesmo valor.
Aí a gente, depois da função soma, a gente tem a função multiplicação, que a gente vai usar o igual a multi. Ó, aqui, nessas células, a gente fez o F1 e usou o asterisco para multiplicar pelo G1. Então, aqui embaixo, eu vou fazer o valor do... Deixa eu pegar essa, copiar aqui para ficar menos confuso possível. Vou copiar isso aqui, colocar aqui embaixo. Bom, então, aqui eu preciso fazer a multiplicação. Então, eu vou usar a função multiplicação, que ela é mais simples do que você multiplicar usando o asterisco. Então, aqui eu vou usar multi, que é para iniciar a função da multiplicação. Vou colocar qual célula eu estou usando. No caso, agora é essa aqui, a G8. Então, eu vou colocar G8, ponto e vírgula, multiplicado por qual? Pela H8. Então, 12 vezes 2, 50, 30. E aí eu posso usar o preenchimento automático aqui para facilitar. E ele já me dá os valores. Você pode ver que são os mesmos valores aqui de cima. A única diferença é que ao invés de usar a fórmula, eu usei a função. Então, as duas vão dar o mesmo resultado. Aí vai de cada um ver qual você se adequa mais, ou qual você acha mais simples. Isso vai muito de pessoa para pessoa, mas em geral eu acho que as funções são mais simples. E tem a função de divisão também, que a gente pode usar nesse exemplo aqui do que a gente fez a divisão uma por uma. Então aqui, ao invés de fazer que nem a gente estava fazendo, que era igual, abre parênteses e coloca B13, opa, coloquei um menos aqui, igual, aí abre parênteses, B13 e usa a barra, eu vou usar a função divisão. Então eu ponho igual, div, abro parênteses, B13, dividido por quem? Pela C13. E dou Enter. Você não entendeu? Então vou usar a função divide. Ao invés, não, a div não funciona, tem que ser divide. Então é divide B13 por C13. Aí eu dou Enter. Aí agora foi. Aí eu posso usar o preenchimento automático ou não. Preenchimento automático é sempre puxando o quadradinho da ponta da célula, do canto inferior direito, para baixo. E aí ele completa até onde você esticar a seleção que você fez. E aí, para encerrar aqui, a gente tem a porcentagem, que foi a que a gente usou no exemplo das roupas. A porcentagem acho que é a mais simples, porque ela não exige entrada nenhuma de função primeiro, você só usa o igual, coloca o número que você quer primeiro. No caso, sei lá, um exemplo pode ser 40%. Ah, a gente quer saber quanto é 40% desses R$ 30 do lápis. Então, 40, usa a porcentagem. Então, 40 é 0,4. 40% significa 0,4. Mas aí se eu fizer 40% do 30, eu multiplico essas duas e aí fica igual a multi da B13 pela F13. Então, 40% de R$ 30 é R$ 12. Entendeu? Aí a fórmula, a função da porcentagem pode ser usada para isso. Para você não ter que dividir toda vez por 100, você usa ela. Então, se alguém tiver alguma dúvida agora, eu acredito que agora sim a gente acabou. Nenhuma pergunta, pessoal? Bom, Eliane, acho que a gente pode fazer então um intervalo de 10 minutos, né? O que você acha? Sim, querido. Então vamos fazer um intervalo de 10 minutos, aí agora são 2 horas e 48 minutos, a gente volta às 2h58. Combinado, até O chat, tá? Então, eu sei que vocês não interagiram muito na primeira parte, acho que por
por receio aí de ligar o microfone, mas mandem as dúvidas no chat, a Rayane vai estar sempre cutucando vocês aí para perguntar. Se não estiver claro, a gente volta a explicar de novo, tá bom? Mas, por favor, participem com a gente, é bem importante para que vocês saiam entendidos de tudo que a gente vai apresentar, e é bem importante para que a gente entenda até onde a gente pode melhorar, entender e explicar o que não ficar claro. Beleza? Tudo certo, gente? Eu vou começar. Obrigada, Rose. Alguém falou comigo. Obrigada, gente. Vou começar apresentando aqui. Obrigada, Luciana. Podem ligar o microfone, tá? Falem com a gente. Beleza, vocês estão vendo minha tela aí, né? Tudo certo? Então, vou começar a apresentar aqui. Então, a gente é aqui do programa de articulações, o nosso grupo é o 8, a gente vai falar do Google também. O grupo, né, é composto pela Juliane, o João Gustavo, o João Marcos, a Rayane, o Rian e a Vitória. A gente dividimos nós em grupos, né? Um grupo está com uma turma e a gente está com vocês. Então, aqui hoje está o João, a Rayane e eu. Então, as frentes aqui do Google Sheets, que vocês já viram de apresentação, tá? Então, o grupo 4 apresentou aí para vocês como apresentou de forma geral o Google Sheets, que é o Google Planilha, tá? É só o nome em inglês. Como inserir, criar abas e linhas de grade. O grupo 6 falou de editar, formatar dados e filtros. O grupo 7 falou agora há pouco com vocês diferença entre funções e formatações de planilha, utilizando condicionais e validações. E a gente vai falar um pouquinho de tabelas, gráficos e como fazer download em PDF e enviar por e-mail também. Beleza? A gente dividiu em 4 tópicos aqui para a gente ir fazendo a dinâmica com vocês. Então, é bem importante que vocês vão falem com a gente para a gente fazer juntos, tirar dúvidas, tá bom? Então, liguem o áudio, falem comigo. Então, antes de começar, a gente queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre qualquer funcionalidade do Google Sheets. Independente se vocês já viram, ou alguma coisa que não ficou clara, a questão de onde procurar alguma ferramenta. Vocês têm alguma dúvida em relação a esse ponto? Qualquer coisa que seja do Google Sheets. Vocês têm alguma dúvida? Vou voltar para olhar para a telinha aqui. Porcentagem. Não entendi, Luciana? Em relação a como fazer a função da porcentagem. A da porcentagem? Sim. Isso? Ah, beleza. Ó, eu vou pegar aqui uma aba aqui para fazer o da porcentagem, só reforçando lá. Então, da porcentagem, você sempre pode utilizar, você sempre em qualquer função, você utiliza o igual para iniciar uma função, e a porcentagem vai vir muito de encontro do que você está calculando. Então, se você colocar 20 e o %, ele vai te retornar o 0,2, que é a representatividade de 20%. Vi, você pode só aumentar um pouco a tela, que está um pouquinho distante. Ficou melhor aí? Perfeito, obrigado. Beleza. E aí, como eu estava dizendo, você pode colocar o 20%, como o outro grupo apresentou, né? Que é uma das possibilidades daqui de identificar, de gerar a porcentagem. Então, aqui ele representa o 0,2, fica em porcentagem. Ou ainda você pode colocar você pode escrever o número, né? Dependente, e indicar ele como %. Tá vendo que eu coloquei 20, ele colocou lá 2.000%? E aí, se você coloca o 0,2, ele vai aparecer em % também, tá? Ele já vai estar em porcentagem. Você pode colocar os números independente. Luciana, tem alguma coisa, exemplo, que você gostaria que eu fizesse para ficar mais claro? Aí coloca o igual, aí aperta no botão da porcentagem. Você coloca o igual, o número que você vai colocar, e aí você coloca o % do teclado. Ou ainda você pode utilizar aqui em cima nas ferramentas o %. Tem, do lado do cifrão tem formatar como porcentagem. Você pode usar dessas duas formas. Tá bom. Tá certo? Beleza. Esmeralda, Rose,
eu acho que a Nilza também, né? São os cursistas. Quem mais aqui é o cursista? Gostaria de tirar mais alguma dúvida? Marcelo? Estou bem, obrigado. Beleza. Super dinâmica, adorando isso. É isso mesmo. Que bom. Essa é a vitória, né, professora? Ana, você entrou agora, a gente iniciou nosso papo e estamos na parte de tirar a dúvida. A gente se apresentou aqui, eu sou a Vitória, o João, a Rai aqui do nosso grupo. Começamos agora, mas estamos na parte aqui aberto para tirar dúvidas em relação a qualquer coisa ou a qualquer dúvida que você tenha em relação ao Google Sheets. Se você gostaria de falar alguma coisa, senão a gente dá continuidade. Acho que a Ana não apareceu aqui. Então, vou dando continuidade, tá, gente? Lembrando que a Rai tá no chat, se vocês precisarem, mandem lá. Ah, então beleza, Ana. Tranquilo. Então, vou continuar aqui, tá, gente? Então, a primeira proposta aqui é a criação da tabela, né? Então, a gente tem algumas informações para criar a tabela. É a primeira dinâmica que a gente vai fazer com vocês. Então, a gente tem que organizar os dados. Então, vamos pegar um exemplo de relatório de vendas e fazer essa criação. O que queremos analisar nessa tabela, né? O que a gente, sempre quando a gente analisa algum dado ou monta algum dado, a gente sempre tem que responder, eu penso, a gente aprende muito assim, né? Todo dado precisa responder algo. Então, a gente vai tirar algumas respostas do nosso dado, da nossa tabela. E quais são os tipos de tabela que a gente vai mostrar aqui para você, né? A construção da tabela em dados em si, a tabela dinâmica e manipular essa tabela a tabela dinâmica e a tabela de dados, tá bom? É o que a gente vai apresentar aqui para vocês nessa primeira dinâmica. Então, a tabela que a gente vai construir precisa ter dias do mês, lista dos meus vendedores, quantidade de vendas por vendedor, ticket médio de vendas versus quantidade de vendas por vendedor. Tudo isso precisa estar na nossa tabela. E aí eu queria saber quem de vocês está com o Google Sheets aí, vai conseguir fazer a nossa dinâmica juntos, porque caso vocês não consigam, esteja fora do computador, algo do tipo, eu tento fazer uma outra abordagem para vocês serem contemplados, vou fazendo passo a passo, bem devagar, porque a proposta era que eu desse um tempo para vocês e vocês construíssem. Mas caso não estejam, a gente faz de uma outra maneira. Vocês conseguem me responder aí quem está com o Google e vai conseguir fazer com a gente? Beleza, Lu. A Lu tá no celular. A Rose tinha falado que tá no computador, né? Oi. Eu só ia Sim, tô no falar computador. que a Luciana tá no celular, mas só que você já abriu aí o chat. Então. Tá bom. Só a Rose tá no computador? Ana, Nilza, vocês estão aí com computador, conseguiria fazer essa parte da dinâmica? Então, a maioria deve estar pelo celular, né? Então, vou explicar de forma bem no detalhe de cada etapa. E aí, quando vocês estiverem no computador, vocês tentem reproduzir, tá bom? A gente tem já uma lição de casa para vocês, mas fica também como lição de casa para que vocês reproduzam essa parte da dinâmica, beleza? Eu vou ir aqui para a planilha. Vou voltar aqui. Então, aqui tá as coisas que a gente precisa ter, né? Dias do mês, lista dos vendedores, quantidade de venda por vendedor, ticket médio de vendas versus quantidade de vendas por vendedor. A ideia aqui... A ideia aqui era fazer junto com vocês, né, a construção da tabela em si. A gente iria colocar lá, fazer passo a passo, mas como nem todo mundo tá, eu vou direto para a tabela final e explicar como faz cada coisa, tá bom? Então, a tabela final, a cara dela é assim. Vou tirar um pouquinho o zoom. Só para vocês verem ela. Então, essa é a tabela final. A gente tem o nome da tabela aqui, os nossos vendedores. Então, coloquei o nome de todo mundo do grupo. Os dias do mês na coluna. E a gente ainda colocou mais duas aberturas. Quantidade de vendas e total do valor total, né?
Então, temos aqui por vendedor a quantidade de vendas e o valor total. E como é feita essa construção, né? A gente colocou números aleatórios só para simular, tá bom? Então, quantidade de vendas a gente colocou por dia para cada vendedor, que é a abertura que vocês estão vendo. E aí seria a construção de dados mesmo. Então, pensa que cada dia seria uma abertura. Então, no dia 1º foi feito 10 vendas só do João. No mesmo dia, 8 foi do Xavier, 12 da Juliane, 13 da Rayane, 11 do Rian e 12 da Vitória. Então, esses valores seriam dados, né? Que seriam preenchidos. E aí, vocês sempre podem preencher. E aí, o valor total, quantidade de vendas. A gente usou um ticket médio aqui de 25 só para calcular. Então, eu vou colocar aqui a fórmula. Então, igual a quantidade de vendas, né? Que é os 10 aqui. Seleciona a célula dos 10 vezes 25. E aí, vocês, como o grupo 7 já contemplou, puxam a fórmula. E ele calcula automaticamente. A tela tá pequena, pra mim. Dá zoom na tela, por favor. Beleza, dei zoom. Vou fazer de novo, então, tá? Aqui tem os dias do mês, nome do vendedor, quantidade de venda e valor total. E aí, eu estava demonstrando a fórmula de um ticket médio de R$25 pela quantidade de vendas. Esses números são aleatórios, são preenchimento de dados. Então, aqui é uma simulação de um mês de vendas. Então, a gente colocou a quantidade de vendas por dia. E aqui tem uma fórmula que eu acabei de adicionar, que foi a fórmula de vezes. A gente pode colocar tanto o igual multi, que é o grupo 7 apresentou, ou apresentar também só o valor e colocar o sinalzinho de multiplicação. Então, eu selecionei a célula do 10, que é a minha quantidade de venda, vezes um ticket médio de R$25. Beleza? E aí eu dei um Enter. Essa é uma das possibilidades. Para replicar isso em todos os outros, eu posso simplesmente copiar a célula e jogar para o próximo, ou replicar a fórmula igual a célula vezes R$25. E ele vai dar 200. Vou mostrar aqui também usando a função. Então, aqui igual. Eu vou colocar uma célula aqui com o meu ticket médio, tá? Só para indicar. Então, esse vai ser igual multi. Esse. Por esse. E aí dá o mesmo valor. Bom, só jeitos diferentes de apresentar o mesmo resultado aqui para vocês. Dessa primeira parte, ficou alguma dúvida da construção da tabela? É só dados mesmo, como organizar eles, né? Então, a gente colocou na coluna os dias do mês, em cima, para indicar o número de vendedor, e a gente ainda queria duas informações, a quantidade de vendas e o valor total dessas vendas, de um ticket médio X. E a gente chegou nessa tabela final. Com alguma dúvida até aqui? Vitória, tem uma dúvida no chat. A Ana está perguntando onde está o valor unitário. O valor unitário, Ana, é como eu disse, a gente usou um ticket médio, porque pode ser que a gente teria que fazer uma tabela muito mais elaborada. Pensa que é uma loja de roupa. Aí o João vendeu 5 calças, 10 camisetas, uma blusa. E aí cada um teria um valor. Mas em vez de fazer isso mais amplo, a gente só definiu um valor de ticket médio, que foi R$25. É só um exemplo. Mas caso a gente quisesse fazer dessa forma, a gente poderia criar uma outra tabela como um auxiliador, e aí eu vou demonstrar aqui para ti, e fazer isso, tá? Vou pegar aqui para você. Aí a quantidade seria até diferente. Vamos colocar que ele vendeu uma blusa. Travou aqui. Vendeu uma blusa, uma camiseta e um chinelo. A blusa custou R$50, a camiseta 10 e o chinelo 15. E aí, a quantidade de cada um. Como foi um total de 10 vendas, né? Vou colocar aqui. Então, ele vendeu 2 blusas, 5 camisetas e 3 chinelos. Primeiro aqui, né?
para eu fazer outro cálculo aqui junto com vocês, uma outra função. Eu posso somar isso, né, usando a fórmula que vocês aprenderam na atividade passada com o grupo. Então, eu uso soma e calculo a quantidade de vendas que ele teve. Seleciono todas as células aqui. Então, 10 vendas, beleza. E aí, o valor vai ser agora essa quantidade vezes a quantidade do produto, tá? Então, é a fórmula que vocês aprenderam lá também. Então, isso daqui vai ser igual esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. E aí, traria um outro valor aqui, de 195. Em vez de fazer dessa fórmula, a gente só definiu um valor de ticket médio de 25 e fez as multiplicações. Esses são valores aleatórios, mas daria para fazer dessa fórmula também. Contemplou sua dúvida, Ana? Beleza, boa. Alguém mais tem mais alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida em relação à construção, a como que ficou a organização da tabela? Todos contemplados, todos confortáveis aqui? O resultado final do valor. O resultado total aqui que você diz? Sim. Isso, a gente vai calcular, tá? No próximo passo, a gente vai calcular tudo, tá bom? A gente vai chegar nisso quando a gente fizer os resultados dessa dinâmica e for fazer o gráfico, beleza? Então, vamos lá. Então, a gente tem isso. Então, agora que temos a base de dados, né? A gente vai para essa próxima parte de calcular mesmo, de responder algumas perguntas. Então, já que a base de dados está construída, agora a gente tem que responder algumas coisas aqui, né? Qual que é a média de vendas? Temos que calcular a média de vendas. Quantas vendas eu tenho por dia? Qual que é a representatividade de vendas por vendedor? E o valor de vendas por dia. Beleza? Então, a gente vai para essa parte que acabou de perguntar aí. A gente vai responder algumas coisas que a gente elencou para essa tabela. Beleza? Vou voltar aqui para a tabela. A gente tem a base de dados e a gente tem algumas coisas para responder aqui. Deixa eu só voltar aqui para eu pegar as perguntas. Então, são essas que a gente quer responder. João, vai me auxiliando aí, por favor? Vou fazer o primeiro e aí depois você vai me falando os outros, por favor? Sim, com certeza. Beleza. Então, fazer a média de venda é o primeiro, né? Isso. Beleza. Aqui embaixo, e aí antes disso eu vou falar uma coisa. Eu travei essas primeiras linhas, tá vendo? Para conseguir acompanhar. Se eu rolo para baixo, eu não consigo ver quem é o vendedor de cada um. Então, tem uma funcionalidade que você pegando aqui nessa setinha que é mais escura e arrastar para baixo, você consegue travar, tá bom? E tanto para linha quanto para coluna. Vocês podem trabalhar dessa forma, beleza? Só quando tá mesclado a célula que ele não vai deixar. Ele não me deixou porque essa primeira célula tá mesclada, diversas células aqui, tá vendo? Aí tem mescla, ele não deixa travar. Mas em outras condições sempre vai deixar. Então, vou calcular a média de vendas aqui por vendedor. Tanto de valor de vendas, o valor total, quanto a quantidade de vendas. Então, vou só indicar, né, aqui, média de vendas. Média de vendas. E eu vou colocar a fórmula igual, média. Vou abrir parênteses. E vou calcular tudo que eu tô puxando aqui, que é toda a minha linha do João. Tá bom? Então, vou dar um ok aqui. Antes disso, eu só vou colocar os 10 que estavam aqui para dar certo. E aí, deixa eu pintar todas as linhas de preto, que senão ele não vai entender. Beleza. E aqui eu tenho, né, a média de vendas, de quantidade de vendas por dia do João gira em torno de 18,8 aqui. E de valor total, eu tenho uma média de vendas de 467,74. Porque tem dias que tem um pico maior de vendas e aí o valor médio sobe. Tá bom? Levando esse ticket médio para cima. Vocês podem replicar a mesma
fórmula para os demais, ou somente vir aqui, ó, copiar e colar para os lados. E ele vai calculando, puxando a coluna que representa. Então, aqui ele está puxando a coluna do Xavier. Aqui ele está puxando a coluna da Juliane. E aí ele acompanha, tá bom? Uma função legal também para que vocês aprendam, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, vou replicar a mesma fórmula, e vocês vão ver que ele desceu uma. Para vocês travarem essa célula, por exemplo, ó, aqui, vou dar mais um zoom para que vocês enxerguem. Aí ele não contemplou, mas não sei se vocês estão enxergando aqui, que começa em B3, que é a célula que começa aqui. Sim. B3. E ele vai até o B34. Mas quando eu fui para o de baixo, ele veio para baixo, uma linha. Ele acompanhou, porque se eu trago a fórmula para baixo, ele acompanha. Ele veio para o B4. Para deixar que essa célula fique travada, eu só quero que comece no B3, eu vou apertar o F4, que ele trava a minha célula. Vocês viram que ele apareceu com o cifrão aqui do lado de todas as células? Ele trava. Então, se eu puxar essa fórmula para baixo, ele não vai ser B4, ele vai ser B3, porque ele travou minha célula. Beleza? Acho que é uma função legal para vocês aprenderem também. Então, repliquei aqui a média para todo mundo, tá bom? A primeira aqui, tudo certo. Qual que é a segunda, João? Alguma dúvida? Próxima... Oi, desculpa. Pode falar. Não, só para saber se tem alguma dúvida, se ficou alguma questão aqui. Não? Tudo certo? Então, diga lá. Tá certo. Agora é a venda total por dia. Tá, venda total por dia. Então, agora a gente vai fazer a soma, tá? Então, eu quero por dia. Então, não é na linha, é na coluna, porque eu vou somar a venda do João com o do Xavier, com o da Juliane, com o da Rayane, com o do Rian. Tá bom? Então, aqui eu vou colocar valor total de vendas. E eu vou usar a fórmula de soma, tá? Então, eu vou colocar igual, soma, abrir parênteses, e vou selecionar todos os meus quadradinhos de valor, tá? Então, eu vou selecionar aqui do Xavier, do João, da Juliane, da Rayane, do Rian e da Vitória. E ele vai me trazer a soma total de vendas. Então, no dia 1º, eu tive R$ 1.432 de vendas. E aí eu puxo a fórmula para ele somar. O pessoal ensinou arrastando, né? Que é a mesma coisa. Ou vocês podem selecionar tudo que vocês querem e apertar Ctrl D, que é a mesma função. Beleza? Para vocês anotarem aí. Então, temos o valor total de vendas. Qual que é o próximo? Agora, o próximo vai ser... Só um minuto. A representatividade de vendas por vendedor, em porcentagem. Beleza. E agora eu vou colocar o nome de todo mundo aqui. Eu vou também colocar uma quantidade total de itens vendidos, tá? Antes disso. Então, eu vou fazer a mesma conta, só que para os itens. Então, em vez de ser o valor total de vendas, vai ser a quantidade de vendas. Então, em vez de somar o valor, eu vou somar a quantidade de vendas. Então, vou colocar igual soma, abrir parênteses e selecionar aqui minhas caixinhas de quantidade de todo mundo. Só para a gente usar isso também. Então, vai 55 vendas. E selecionei um Ctrl D aqui para puxar. Então, a gente vai fazer a representatividade agora, tá? Então, eu vou colocar o nome de todo mundo. Do João, Gustavo, vou colocar só G, João Xavier, Juliana, Rayane, Rian e Vitória. E a gente vai usar a fórmula um dividido por outro, tá? Então, igual, e aí vocês vão ver, a gente vai usar a funcionalidade de usar o porcento aqui, tá? Então, igual o valor do João dividido pelo valor total de vendas. Vai ser minha representatividade por dia. Opa, deixa eu só pintar todas as células de preto aqui, que se tá em branco não vai dar para ver.
Tá vendo que ele me deu aqui a porcentagem? E aí, ó, eu vou selecionar tudo e colocar em porcento aqui, tá vendo? E aí ele transforma em porcento. Tá claro? Tá tudo certo? Deu para entender até aqui? Ficou alguma dúvida? Sim, sim. Deu sim? Beleza. Vou fazer a mesma coisa para os demais, tá? Então, vou pegar aqui igual o valor do Xavier dividido pelo total. E aí, ó, eu vou usar a função que eu ensinei para vocês. Eu vou travar o meu valor de total de vendas, porque ele vai ser sempre igual. Mas para não travar só nessa célula, porque se eu uso uma vez, ele está travando a minha coluna e a minha linha. Tá vendo que ele está travado em N e 4? Assim, se eu puxar a célula para baixo, ela sempre vai pegar a referência do 1432 e não vai continuar. Então, eu tenho que apertar mais uma vez para ele travar, mais duas vezes para ele travar só no N, porque é só na coluna N que eu quero acompanhar ali, tá certo? Então, coloquei aqui. E aí, eu vou puxar minha fórmula para baixo também. E aqui já transformou tudo bonitinho. Vou fazer os demais aqui. E aqui eu vou... Opa. No F é G. Coluna G. Dá um ok aqui. Vou colocar aqui também minha coluna vai ser a I para Rayane. Então aqui I4. Estou colocando os preenchimentos automáticos aqui, a função que o pessoal tinha mostrado também. E agora o K. E por último, Vitória aqui. Então, estou só copiando e colando e colocando a célula de representatividade. Então, aqui é a M. Vou selecionar tudo e transformar isso em porcento, tá? Só clicar em formatação como porcentagem. Beleza? Então, fizemos até esse passo. Ficou alguma dúvida? Tudo certo? Todos bem aí acompanhando? Às vezes eu posso falar rápido, tá, gente? Então, se eu estiver falando muito rápido, estiver muito agitada, aí vocês levantem a mão e falam, respira, menina. Tudo certo? Bom, espero que sim. Então, qual que é o próximo, Joca? Agora o próximo é valor de vendas por dia, mas acho que isso a gente já fez, né? Seria valor de vendas por mês agora, certo? Ou não? Tá escrito como? É valor de vendas por dia, mas eu acho que foi a primeira coluna que você abriu nova. Foi essa daqui, né? Quantidade de vendas aqui. Uhum. Então, eu já tinha feito, já tinha me adiantado aqui, inverti as ordens. Mas foi fazer o mesmo cálculo, tá? Usando soma e selecionando a quantidade de vendas. Beleza? Perfeito. Então, vamos dar continuidade. A gente fez a tabela, fez tudo o que ela pediu e ficou bonitinha lá com os dados. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho da criação de gráfico. Gente, se tiver muito barulho, vocês me desculpem, que minha mãe acabou de começar a bater um bolo aqui. Tá? Mas vamos lá. Primeiro, para que é importante a gente criar um gráfico? Às vezes, quando a gente tem uma tabela, fica ali um monte de número e fica difícil de enxergar alguma informação ou alguma tendência, entendeu? Para a gente saber, por exemplo, se o vendedor João estava muito abaixo da média geral. Então, para isso, dá para a gente começar a criar uns gráficos para isso ficar um pouco mais visual, mais fácil da gente ver. Porque, às vezes, a gente não consegue, no meio de tanto número, conseguir comparar um com o outro certinho. Então, por isso que a gente faz gráfico. Tá bom? Então, pode dar andamento aí, Bi. Você vai retomar aqui? Sim. Então, a gente, até agora, fazendo uma sessão memória, o que a gente já viu? Primeiro, a gente já viu como organizar os dados em tabelas, que a Vitória explicou aí brilhantemente. Depois, a partir desses dados, a gente construíram tabelas que respondem perguntas, que no caso foi quanto que foi a venda total por dia, quantas vendas por dia, quantos
qual que é a representatividade de vendas de cada um, assim por diante. Então, agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai construir os gráficos a partir dessa tabela, e depois a gente vai gerar um arquivo em PDF e enviar por e-mail, certo? Vamos lá, então a gente vai construir 4 gráficos. O primeiro, a gente vai ter que fazer um gráfico da média por dia de vendas, certo? Depois a gente vai ver qual que é a quantidade de vendas por dia, um gráfico disso. Depois um gráfico relacionado à representatividade de vendas por vendedor. E qual o valor total de vendas por dia. Bora lá, gente. Então, vamos para a tabela de novo. Quer falar o primeiro aí para a gente montar aqui? Sim, eu estou abrindo aqui também. Primeiro, então, é a média por dia de vendas. Posso só fazer uma sugestão, meus amores? Com certeza. Claro. Como também estão muitos exemplos, muitas colunas de exemplo, e aí por mais que vocês aumentem a tela, não fica tão grande. Se vocês conseguiriam colocar só 2 exemplos, 2 vendedores, vai, entendeu o que eu estou falando? Ah, entendi. Porque daí fica maior e parece que fica menos complexo. Uhum. Que a gente só aumenta aqui e faz com 2 vendedores. Isso, que daí fica maior a letra, né? E dá para ver a tabela toda. É uma crítica construtiva, pode ser? Tá, a gente só faz o exemplo com 2 vendedores, não tem problema nenhum. A gente faz a comparação entre eles aqui. Aí, Bia, não sei, se você quiser, pode até ocultar os outros, né? As outras colunas. Cada uma. Ocultar, né? Eu deixei você o Xavier. Fechou. Prontinho. Aí, ó. Perfeito. Obrigado, viu, professora? Imagina, ficou ótimo agora. Agora eu te enxergo melhor. Então, vamos lá. O primeiro gráfico é da média por dia de Eu só queria vendas. perguntar se o pessoal ficou com alguma dúvida sobre como ocultar as tabelas, né? Porque a gente só foi ocultando e... Boa. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre isso. Tudo certo? Eu não me lembro assim como é que é. Explica aí, começando. Beleza, eu vou desocultar aqui e vou mostrar. Então, a gente seleciona as colunas que quer ocultar, ou até mesmo as linhas, tá? Vai servir para os dois. Seleciona, botão direito. Tem uma função embaixo de limpar colunas, ocultar colunas. Apertou com o botão direito do mouse, ocultar colunas. E aí ela some aqui, da visualização. Mas aqui em cima, não sei se vocês conseguem enxergar bem, tem 2 setinhas, que é a abertura para isso. Se você clicar, retorna todas as colunas novamente. Beleza? Esclareceu? Sim, sim. Beleza, então vou ocultar aqui novamente. Mesma coisa eu fiz aqui, tá? Selecionei tudo que eu queria ocultar. Botão direito, ocultar colunas. Pode dar continuidade aí, João. Isso aí. Então, viu, o primeiro gráfico que a gente vai fazer é do valor médio de vendas. Beleza. Tá bom? Então, o valor médio de vendas é esses 2. Vai ficar bem simplesinho, não vai dar para ver as nuances dos valores, tá? Aí eu vou abrir de novo só para pegar os valores, mas depois eu oculto, tudo bem, professora? Só para mostrar um gráfico mais elaboradinho. Tudo bem, ela assinou que sim. Então, aqui, pode dar continuidade. Vou selecionar aqui. Então, agora a gente vai selecionar a média de vendas e depois selecionar a quantidade de vendas para fazer o nosso gráfico rápido. Vai lá em inserir, né, Vi? Isso. Gráfico. E aí ele já mostra para a gente o gráfico da média de vendas. Certo? Vou só dar uma arrumada nele, porque ele não entendeu uma coisa. Ele está pegando a quantidade também, né? Tá pegando a quantidade. Selecionei aqui.
Inserir gráfico. Vergonha ainda. Deixa eu ocultar aqui. Eu vou colocar só em uma linha as médias, tá? Em vez de deixar assim, porque senão Beleza, melhor. ele não vai entender. Vou colocar o nome aqui também. Média de venda. João Xavier. Viana. Rayane. Ian. Vitória. Prontinho. Isso, agora sim. Agora vai dar. Vou tirar de zeros aqui. Vou colocar um média. Perfeito, agora sim. Deixa eu colocar. Aí, gente, esse é um gráfico que a gente chama de gráfico de colunas, porque os dados estão distribuídos em colunas, ou seja, vertical. E a gente consegue ver o mais alto é o que mais vendeu. No caso aqui foi a Rayane. E o mais baixo é o que menos vendeu, que no caso aqui é o João Xavier. Isso vem de encontro com o que eu tinha falado no começo. O gráfico dá pra gente já bater o olho e já tirar essas informações logo de cara, entendeu? Por isso que é bacana a gente fazer gráfico. Agora o segundo gráfico que a gente vai fazer, Vi, é da quantidade de vendas por dia. Na verdade foi esse que a gente fez, né? Isso. A média de vendas por dia. Isso. Então agora é representatividade de vendas por vendedor. Beleza. Vou ocultar de novo aqui, gente, as colunas, para não ficar confuso. Representatividade por vendedor, né? Isso. Beleza. Então aqui eu só vou selecionar o mês e vocês dois. Deixa eu ver se ele vai entender que eu tô selecionando só esses. Não entendeu. Entendeu. Deixa eu levar aqui para baixo, então. Vou tirar o zoom só para me organizar aqui rapidinho. Tá bom. Vou colocar aqui embaixo. Muito bem. Então, gente, essa então é a representatividade de vendas por vendedor, no caso só o João Gustavo e o João Xavier, e a gente consegue ver em azul todos os dados do João Gustavo, representatividade dele por dia, do Xavier, os dados em vermelho, certo? Então a gente vê que no primeiro dia do mês eles estavam vendendo ali mais ou menos a mesma coisa, certo? E a gente vê que depois, nos demais dias, o João Gustavo geralmente vendeu a mais. Na verdade, em todos ele vendeu a mais do que o Xavier, no total. Perfeito. Quer falar um pouquinho sobre as funções aqui de trocar a margem? Aqui no mínimo e máximo? Pode ser. Dá para a gente trocar a amplitude, né, do gráfico, dá para a gente mudar se a gente quer de 0 a 15%, 0 a 20%, 0 a 30%, menos não sei quanto a mais não sei quanto, dá para a gente trocar isso. Geralmente esses programas, né, tanto o Excel quanto o Google Planilhas ou Sheets em inglês, ele já faz isso automaticamente. Ele vê os seus dados em qual amplitude que eles estão. No caso aqui ele vê, é de 0 a quase 20. Então ele coloca de 0 a 20 para a gente conseguir ter uma noção geral dos dados, tá bom? Também dá para a gente mudar, inserir legenda na linha do gráfico, que são os rótulos, né? Dá para a gente colocar legenda também nos eixos dos gráficos. Mudar a posição, Isso, acima, abaixo. Legenda. Dá para a gente colocar exatamente a porcentagem que foi em cada dia. Não sei se também no Planilhas dá para fazer isso, bem, mas dá para ocultar
por exemplo, algum dos dias? Dá, depende também é a visualização, mas dá sim. Sim, também dá para ocultar. Por exemplo, eu quero ver só a primeira semana. Então, você não precisa gerar um gráfico só da primeira semana. Você pode pegar esse mesmo e ir ocultando os demais dias, entendeu? Porque como são bastante dias, vai demorar um pouquinho, né? Mas vamos seguindo. Dá para mostrar a barra de erros, legendas dos dados, né? Aqui colocar os números. Isso, perfeito. A linha de tendência, que é bem legal. A linha de tendência ela vai mostrar para onde se o gráfico tem uma tendência de continuar crescendo esses dados ou diminuir, né? Ele mostra uma linha que é para onde os dados estão tendendo a continuar, entendeu? Então, no próximo mês, a tendência do João Gustavo é continuar crescendo ali, que é o que a linha de tendência está mostrando. Tudo certo, gente? Ficou alguma dúvida dessas funções? Espetáculo. Essa edição aprofundou mais. Estou super feliz, né, Wilson? Espetáculo. Turma intermediária mesmo, Que legal, bacana. Tá tudo bem por enquanto, pessoal? Não teve nenhuma dúvida no chat? Então, podemos seguir, né? Então, acho que agora, Via, a gente salvar em PDF, né? Isso. Você quer mostrar um outro modelo de gráfico? Vamos sim, vamos sim. Tem como a gente alterar nesse mesmo gráfico, né? Tem sim, aqui, ó. Ali em cima, gente, tem tipo do gráfico. Dá pra gente trocar de gráfico de colunas, é um gráfico de linhas, certo? Que ao invés dele fazer aquele preenchimento da base do gráfico até o dado, ele só vai mostrar a extremidade, né? Só os dados lá em cima, entendeu? Varia de acordo com o que você quer mostrar. Tem vários modelos bem legais aqui. Tem gráfico de barra, de pizza, que não é o caso aqui, mas tem vários tipos de gráficos para a gente fazer. Sim. Mas aqui vocês conseguem mudar as tendências e tudo mais. Ele sempre dá sugestões aqui de gráficos também. Pode ser o que não fizer sentido para vocês, mas ele sempre dá sugestões, ó. Uhum. Vou voltar para esse aqui, se for bonitinho. Então, salvar em PDF. Então, vamos lá, gente. Para salvar em PDF, a gente pode ir lá em arquivo, fazer download, e aí você consegue escolher vários tipos de extensão. Um deles é PDF. Você clicando ali em PDF, ele já vai gerar para você um PDF com a sua planilha, no caso, né? No nosso caso aqui é a tabela e os gráficos. Aí tem como você configurar para impressão ou só salvar direto no computador, né? Isso. Que é aquele exportar. Tá bom, gente? Aí, ó, esse é o PDF gerado, gente. Fica assim. E por que a gente iria salvar um arquivo em PDF? Muitas vezes, quando a gente vai enviar um arquivo para alguém, às vezes a pessoa não tem o mesmo programa que a gente, alguma coisa assim. Então, o PDF, ele assegura que não vai ter nenhum desvio na formatação, não vai ter nenhum desvio de compatibilidade do seu arquivo com algum outro programa, se alguém tem Linux, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Então, por isso que é bom a gente salvar em PDF quando for mandar para alguém. Tá bom? Beleza, gente. E, por último, eu queria mostrar a tabela dinâmica para vocês, tá? Para uma construção de tabela dinâmica, os dados precisam estar dispostos de outra forma. Aqui na construção da tabela que a gente fez, os dados estão meio que mesclados, né? Eu tenho a quantidade de vendas, valor total, o meu vendedor não está na minha coluna. E é muito importante para uma tabela dinâmica que tudo esteja na coluna. Ele analisa como base de dados mesmo, tá? Então, eu coloquei em outro formato a mesma informação que está lá. Em vez do vendedor estar em cima, eu coloquei ele do lado como uma coluna para gerar essa nossa tabela dinâmica.
E o que é a tabela dinâmica? Ela vai ler sua base de dados do formato que eu coloquei aqui, tudo em coluna, e vai trazer as mesmas informações que a gente fez manualmente, tá? Então, eu vou selecionar aqui, eu coloquei 3 vendedores, tá? Então, aqui eu tenho meus 3 vendedores, selecionei todas as minhas células de dados. Selecionei. Eu venho aqui em inserir, tá? Tabela dinâmica. Você pode tanto criar uma nova página, como usar a página existente. Então, vou usar a página existente para nem precisar sair daqui. Então, coloquei página existente e seleciono a célula onde que ele vai ser criado. E aperto OK. Criar. O que é a tabela dinâmica, né? Então, aqui eles pegou todos os meus dados e consolidou. E aí, eu só vou manipular minha tabela dinâmica. Então, aqui eu quero a minha informação no vendedor na coluna. Em valores, eu quero a minha quantidade de vendas. Eu quero também meu valor de total de vendas. E na minha linha, eu quero todos os meus dias. Ele trouxe exatamente a tabela que a gente montou, tá? Se vocês verem aqui, tá tudo bonitinho. Tem o nome dos vendedores, valor total, tem tudo aqui. Só o formato que eu mudei aqui para ele ler como tabela de dados. Eu não precisei montar, ele me trouxe, tá bom? É bem legal isso. E aqui a gente pode manipular de várias formas. Eu posso aqui em valores, em vez de ser soma, eu trazer o meu mínimo. Eu posso trazer o meu máximo. Eu posso trazer a minha média. E ele vai calculando, tá? Ele calcula automaticamente. Não precisa que eu vá manipulando ou fazendo cálculos. Ele já traduz isso pra gente, tá bom? Vou mudar só a visualização, vou tirar os dias do mês e deixar só os meus vendedores. Vou mostrar aqui meus vendedores. Então, a quantidade de vendas, tudo bonitinho. E aí, eu não quero minha média, eu quero minha soma. E aí, ele vai mudando. Então, no mês de janeiro, eu tive 582 vendas aqui do João. E agora eu quero de um dia específico ou uma semana específica. Então, eu pego meus dias do mês e coloco no filtro. O filtro, eu vou selecionar os dias que eu quero. Então, eu quero a minha segunda semana. Então, eu quero dia 5, dia 6, até o dia 12 aqui. Aí eu seleciono todos os meus dias que eu quero ver os resultados. E eu vou ter esses mesmos dados, mas no período que eu selecionei. Então, eu tenho minha soma. Mas eu quero ver minha média. Mudo aqui. Tudo. E ele vai manipulando tanto valor quanto quantidade. Sei que essa parte é um pouquinho mais complicadinha, pode ser novo para muitos de vocês, mas deu para entender ou ouvi um barulhinho? Tem alguma dúvida? Fui eu. Oi, Basicamente, é como se ela fosse uma outra tabela em cima de uma tabela completa. Exatamente. Essa tabela de raiz para poder ter essa dinâmica. Exatamente, perfeito. Ali, pensa que todos os dias a gente gera vários dados. Vou dar algum exemplo. Eu vendo todos os dias X quantidade de camisa do vendedor X e isso vai criando meu banco de dados. E aí eu quero uma forma de simplificar esse meu banco de dados. Então, a tabela dinâmica vem muito para ajudar. Ela lê e automaticamente vai criando algumas visualizações que a gente consegue manipular. Então, eu quero minha média, ele traz minha média. Eu quero de um período específico, ele traz um período específico. Se a gente tem mais meses, ele vai trazer mais meses. E aí eu consigo filtrar ali quais meses eu quero de visualização. Então, ele facilita bastante quando a gente trabalha direto na tabela de dados, né? Nossa base de dados, que normalmente é de empresas, base de alunos, não sei. Tudo isso gera uma base de dados. O que a gente construiu na primeira vez foi uma tabela de dados, não uma base de dados. Acho que é bom entender essa diferença. Obrigada. Alguma dúvida? Beleza. Bom, gente, ficou alguma dúvida em relação à tabela dinâmica? Vocês querem falar alguma coisa? Tudo certo? Então tá bom, vamos para as partes finais aqui da nossa apresentação. Tá acabando. Opa.
carregar aqui, pensando. Então, a gente fez a parte do PDF e eu vou mostrar agora como envia por e-mail, tá bom? Então, a gente tem aqui, a gente quer enviar tudo o que a gente fez por e-mail. Temos duas formas. A gente pode compartilhar com essa pessoa. Então, eu venho aqui no botão de cima em compartilhar com o público e vou colocar o e-mail dessa pessoa. Então, eu vou colocar o meu e-mail aqui pessoal, só para vocês verem, fazer um teste. Eu tenho a opção de notificar ou não essa pessoa e deixar uma mensagem. Vou escrever teste, mas aí vocês podem dissertar aqui. E aí eu tenho várias possibilidades. Ela pode editar essa planilha, mexer, realocar dados, tudo mais. Ela pode ser só comentarista ou ela pode ser só leitora. Comentarista, ela pode deixar alguma observação do dado X ou em relação à configuração, ela pode comentar. E leitura, ela só vai conseguir visualizar a planilha, tá? Ela não vai conseguir fazer mais nada. E aí eu tenho essas possibilidades para compartilhar e vai chegar no e-mail dessa pessoa, se eu quiser notificá-la, tá? Isso é um ponto importante. Se eu não quiser notificá-la, eu só deixo, vai estar a planilha lá para ela. Mas é sempre bom deixar notificado, ela vai receber isso por e-mail. Clica em enviar, beleza? Eu vou enviar aqui. Como a gente construiu dentro da propriedade da Unifesp, ele me questiona aqui, essa pessoa, ela é fora da Unifesp, você quer realmente compartilhar com ela? E aí eu quero mesmo, ou eu cancelo essa solicitação. Ele sempre dá esse aviso. Então, enviou aqui bonitinho. Outra possibilidade é você vir em arquivos, enviar e-mail, aí vai estar escrito aqui, ó, enviar arquivo por e-mail, enviar e-mail aos colaboradores. Aos colaboradores é as pessoas que já estão dentro da minha planilha, que a planilha já está compartilhada com eles, e eu vou enviar um e-mail só notificando alguma informação. Então, seria nessa opção. Ou eu vou enviar esse arquivo para uma nova pessoa. Eu coloco o e-mail dessa pessoa aqui. Vou colocar eu de novo aqui como teste. Eu posso fazer quando eu mandar esse e-mail, eu faço uma cópia para mim, tá bom? E nesse modelo, ela não vai receber a planilha em si, do jeito que ela vai ter, como editar e tudo mais. Só se eu mudar as configurações, tá vendo? Eu posso mandar em um modelo de PDF, planilha de Office e o Microsoft. Eu posso mandar essa planilha dessas 3 formas, tá bom? Ela não vai receber essa planilha para editar dentro da minha planilha. Ela vai receber uma cópia disso, uma cópia do meu dado. Então, ou em PDF, ou em planilha, ou em modelo de Excel. E aí eu escrevo aqui para ela. E clico em enviar. Esses são os modelos para você enviar a tabela para a pessoa por e-mail, tá bom? São essas formas que existem. Tudo bem? Todos contemplados? Ficou claro? Espero que sim. E vamos para as partes finais. Vamos deixar aqui uma tarefa de casa. Então, a gente quer que vocês, para vocês, né? Listar numa linha todos os meses do ano, listar na coluna os gastos mensais e variáveis, adicionar na linha A1 os valores do crédito do mês, então quanto recebe, atribuir valores para os gastos, calcular a média dos gastos na última coluna, calcular o total dos gastos de cada mês, o saldo de cada mês e gerar o gráfico de média dos gastos versus custos mensais. Parece um pouquinho complicado, mas é basicamente tudo que a gente viu. E vocês vão ter o exemplo aqui, tá? Dentro da construção, a gente tem uma aba aqui de lição de casa. E ela ficaria com essa carinha. Então, aqui eu tenho todos os meus meses do ano, a listagem das contas, o crédito que recebe em um mês, o total a pagar disso, o valor final de crédito, né? Então, no mês sobra isso. Na última coluna eu tenho a minha média de gastos. Basicamente vai ser isso. E a construção da tabelinha. Então, aqui está o meu gasto médio no meu gasto de cada mês, assim. Tá bom? E a tabelinha aqui. É só para vocês usarem como comparativo, mas, por favor, tentem fazer a lição. Mas a gente deixou aqui para que vocês usem como apoio, para ver se vocês chegaram nisso mesmo.
Quando vocês clicam aqui, vocês conseguem ver a fórmula que foi usado para relembrar. Então, peço que vocês usem aí para treinar. Essa é a lição de casa, tá bom? E agora vamos abrir para o momento de dúvidas. Alguma coisa que vocês querem perguntar? Foi meio corrido, né? A gente tem um tempo muito curto, não dá para aprofundar muito, mas a gente tentou trazer mais exemplos, mais na prática, tudo que a gente precisava demonstrar para vocês para que ficasse mais claro. Espero que a gente tenha conseguido trazer essa clareza para vocês. E fica aqui um momento para a gente tirar dúvidas. Vale lembrar também que a gente deixou aquela tabela como um gabarito, né? Tipo, você faz a sua própria tabela e daí confere lá para ver se você acertou, para ver o que você errou, corrigir, refazer, enfim. Fica como um gabarito para vocês. Boa. E se não bateu, gente, se tem alguma coisa errada, vocês não acharam erro também, fala com o Emerson, com a Eliane, com o Wilson, para eles chamarem a gente para fazer aquela tutoria 1 a 1, que a gente está sempre disponível para isso, tá? Boa. É isso, gente. Vocês querem tirar mais alguma dúvida, professora? Eu ia sugerir esse grupo, se alguém toparia, vocês combinam entre vocês, de ir lá para o grupo dos cursistas, que às vezes eles perguntam alguma coisa lá, pelo menos um de vocês ou 2, facilita, né? Pelo menos assim, para mim, algumas coisas aqui foram difíceis. Não sei se os cursistas, o que vocês acham? Podem falar, gente, a gente está aqui juntos, né? Professora, acho que eu não entendi sua proposta. E o outro grupo? A gente tem um grupo de WhatsApp dos cursistas, e quando começou a ter muitas perguntas, o grupo dos slides, ele foi um aluno lá da Unifesp. Ah, tá, entendi. E atendia as dúvidas. Depois ele vazou do grupo, mas dá jeito, entendeu? Sim, sim. Também pode ser, porque eu acho que essa aula vai gerar bastante dúvida. É importante a gente fazer os exercícios, até eu vou fazer, né? Vocês não acham? Aí, cursistas, digam, por favor. Sim, a gente consegue sim entrar. Tem que eles entrem no grupo para dar um suporte. Daí vocês chamam, né, Luciana? E depois vocês até podem falar em privado, entendeu? Mas chama ali no grupo ou pergunta às vezes alguma coisa pontual, vocês respondem pontual e já fica de jeito para todo mundo, entendeu? Que está tentando fazer, né? Sim. O que você acha, Luciana? Quem mais está aqui de cursista, que sempre participa bastante? A Rose, né? Marcelo. Oi, Esmeralda. O que vocês acham? Bom, pelo que falaram no chat, eu acho que o pessoal concorda. Então, pela gente, tá tudo bem. Pode colocar a gente no grupo e estamos disponíveis. Sim. Beleza, gente. Tem mais alguma dúvida? Senão a gente vai encerrar, mas ainda a gente tem mais uma coisa com vocês. Então, só para a gente dar continuidade aqui. Tudo certo? Podemos passar a etapa das dúvidas? Beleza. Então, aqui por último, só para reforçar, né, os pontos importantes, a gente vai mandar, e aí, Rai e João, me ajudem aí, peguem no script, a pesquisa. A gente quer muito saber de vocês, até para a gente fechar nosso programa, nosso projeto de articulação, porque como vocês somos cursistas, e esse é um projeto de extensão nosso, a gente queria que vocês respondessem a nossa pesquisa de avaliação, isso vai para o nosso projeto, entender se a dinâmica foi legal, se a gente conseguiu contemplar as dúvidas de vocês, se a gente conseguiu ser inteiros nisso, e aí o pessoal vai mandar o link. 3 minutos. Fica melhor no grupo. Oi? Para colocar no grupo. Ah, então, como só vocês tiveram a dinâmica aqui presencial, a gente pensou em vocês responderem essa avaliação. São 5 perguntinhas sobre como a gente interagiu aqui com vocês, avaliar de 0 a 10 se a gente contemplou, se foi inteiro aqui junto com vocês, e como vocês assistiram a aula, a gente vai mandar aqui nesse chat, ó, o João mandou o link da pesquisa, 5 minutinhos vocês respondem, tá? E é muito importante que vocês respondam para que a gente tenha esse feedback,
entenda se a gente contemplou tudo, o que a gente pode melhorar e até deixar alguns insights para o próprio projeto, que a gente colocou algumas perguntas relacionadas a isso, tá bom? Então, é muito importante e muito legal que vocês respondam. É bem simples, tá? Tem 5 perguntinhas, umas é só colocar lá o nível de dificuldade, de 0 a 10, o quanto você indicaria ou indicaria para um familiar, amigo, fazer o curso, tá bom? Já pode responder. A gente vai deixar aí uns 3 minutinhos para que vocês respondam. Professores, respondam também, tá? Vai ser legal ter o site de vocês. Maravilha. Vitória, eu não consegui acessar Deixa eu ver aqui, ó. o formulário. Fala que eu não faço parte da organização. Deixa eu mudar aqui, então, o formato. Libera para qualquer um, não exclusivo a Unifesp, tá? Sim, tava liberado, acho que deu alguma caca. A gente fez uns testes. Deixa eu já mudar aí, vocês conseguem responder. Desculpa o transtorno aí, a avaliação do curso. Enviar, incluir formulário de e-mail, adicionar colaboradores. Não é isso. Isso também. Configuração aqui. Respostas, apresentações, testes. Acho que eu não estou achando a configuração. Professor, você consegue me ajudar? Deixa eu ver. Coletar e-mail dos colaboradores, permitir edição de resposta. Tá tudo aqui. Vocês podem compartilhar sua tela, porque como a gente vai ter na próxima aula de Google Forms, aí já fica introdução, né, Renato? Já aquecimento, já. Boa. Aqui tá todas as configurações. Dá para fazer o envio aqui e enviar para os e-mails. Mas geralmente, ajuda-me lá, Renato, é que eu preciso enxergar, que eu tenho problema na vista, né? Boa, foi assim? Eu geralmente, eu vou lá em cima, fecha esse daí, querida. Eu geralmente, nos configurações. Eu não estou ouvindo, alguém está falando bem baixo. Aí, ó, no login necessário, eu acho que tem que desativar aqui, essa opção. Desativar isso. Agora vocês conseguem responder, gente. E aí você, como enviou o Viewform, acho que agora já fica tudo certinho. Boa. Agora vocês conseguem responder, desculpa o transtorno. Aí o Marcelo falou que deu certo. Obrigado, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Vamos deixar 3 minutinhos. Novamente, caso alguém tenha caído e perdeu o chat. Vamos dar uns 3 minutinhos para a gente encerrar a dinâmica, tá, gente? É o último passo aí. A Rosa falou que deu certo também. São mais alguns avisos reforçando aí. Ia pedir para vocês, né, Wilson? Wilson Caí, tá aí, né? Não, tô né, aqui. Renato? Ver se a gente consegue ligar a câmera, quem puder, né? Que autorizou a gravação, e a gente tirar uma foto. Boa. Quem puder, né? Ligar, né? E obrigada, Nilza. Renato, você tira, né? Aí fica aqui registrado. Ah, falta a Rose. Apareceu também. Oi, Rose. Tem mais aqui, tem mais gente aqui. Mas no Google Sheets eles usam alguns termos em inglês também, tá? Então, no caso, a gente vai digitar a fórmula de soma, que é de números mesmo. Deu certo aqui.
Tranquilo. Eu vi que a Obrigado. Esmeralda entrou agora. Esmeralda, você conseguiu acessar o link do nosso formulário? Então, por exemplo, se a nossa coluna começou... Oi, eu tava sem internet, minha internet caiu. Eu vou enviar o link no chat, aí você vê se consegue responder pra gente, por gentileza. Eu acho que ela estava e caiu, né, Rayane? Isso mesmo. Wilson, fique aí tranquilo, então, para encerrar, se ninguém tiver mais dúvidas, né? Parabenizo aí os alunos, os cursistas que estão aí fortes, né? Até aí as oficinas finais. Na próxima semana a gente encerra no Google Forms, né, Renato, Wilson? Professora, só dar um aviso para os cursistas, para lembrar que a gente só tem essa semana e a outra para entrega de atividades, tá? Porque depois a gente vai abrir outros cursos, as outras atividades, o pessoal tem outros projetos aí de vida aí. Então, para entregar o Excel já termina, já liquida essa semana, porque na outra já é o Forms e na outra acaba. Então, quem tiver atrasado, aproveita essa semana aqui e depois, e só é considerado entrega de atividade quando recebe quando devolve a correção. E aí, quanto menos tempo para correção, e a gente não vai poder ficar esperando cada um entregar. Então, para cumprir os nossos prazos, para facilitar o nosso lado de vocês também. Mas obrigado. Obrigada, Renato. Wilson, passa a bola para você. Bom, então acho que a gente pode encerrar, né, a oficina de hoje. Parabéns aos alunos da parte 1 e da parte 2. Gostei bastante que vocês apresentaram tabela dinâmica, né? Mesmo não sendo cobrado na ementa, mas eu gostei bastante da oficina de hoje. Parabéns. Bom, eu vou encerrar a gravação. Boa tarde, bom fim de semana para todos. Tchau, bom fim de semana, gente. Obrigada.